Fala pessoal, quero estar dando início às nossas aulas de violão. Nessa aula, dou o nome de aula 0, né? Não vou nem falar que é aula 1 não, é aula 0. Nessa primeira aula eu queria apresentar para vocês, a princípio, o nosso instrumento, né? Que é o violão. É muito importante a gente conhecer o nosso instrumento, o instrumento que a gente toca. Conhecer no sentido de saber o nome, né, das partes do violão, é muito importante. A gente saber até para numa situação em que você precise levar o seu violão para dar manutenção, consertar alguma coisa, você saiba, né, dizer qual parte está com problema, qual parte está estragada ou outra coisa. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui a respeito do violão é essa parte, né, essa caixa, é o que a gente chama de caixa acústica e também a gente chama de corpo do violão. A outra parte é aqui o braço, né, e a gente chama isso aqui, onde tem essas tarraxas, né, que a gente chama assim, de mão ou headstock. Vocês vão ouvir falar muito também como headstock, tá? Headstock é onde ficam as tarraxas, né? Que a gente, ao girar, a gente tensiona ou alivia a tensão da corda, tá? Nosso instrumento é um instrumento composto por 6 cordas. Cada corda recebe o nome de uma nota, a qual eu vou comentar aqui com vocês, mas eu gostaria de apresentar as partes para vocês entenderem. Essa parte inteira de madeira aqui é chamada de cavalete, tá, pessoal? Isso aqui é o cavalete. Nós temos aqui, no caso desse violão específico, né, esses botõezinhos que prendem aí as cordas, tá? Servem para fixação das cordas. E aí a gente tem essa pecinha meio amarelada aqui, em alguns violões ela é mais branquinha, mas isso é chamado de rastilho, pessoal. E aqui, essa outra pecinha meio esbranquiçadinha é chamada de pestana, tá? E isso aqui, esses ferrinhos, né, que tem por todo o braço, dividindo a casa, são os trastes. Então é muito importante. Então a gente tem aqui o headstock, ou a mão, tá, do instrumento. Nós temos as tarraxas, que servem para a gente girar, e de acordo com o que a gente gira, elas podem tensionar, ou seja, esticar mais a corda, ou, dependendo da forma como você gira, ela vai afrouxar as cordas. Isso é muito importante para a gente afinar o instrumento, tá, pessoal? Então, basicamente são essas as partes do nosso instrumento, tá? Então, o corpo, né? Essa madeira frontal, né, do corpo é chamada até de tampo do violão, tá? Esse furo que tem aqui, né, é chamado de boca, a gente chama a boca do violão, tá? E basicamente são isso. As cordas, a gente numera as cordas sempre contando de baixo para cima, tá? Então das cordas mais finas, tá, para as cordas mais grossas. E cada corda, pessoal, ela tem nome. Cada corda vai ter um nome, porque ela é afinada, ela emite o som de uma nota, tá? Então, o nome das cordas são de baixo para cima, tá? Então, a primeira é a de baixo, a sexta, a última, é a de cima. Então, a primeira corda, Mi. Segunda corda, Si. Terceira corda, Sol. Quarta corda, Ré. Quinta corda, Lá. Sexta corda, Mi novamente. A gente costuma chamar até de Mizona, porque ela é a corda grossa, e essa aqui de baixo, que é a primeira, Mizinha, porque ela é fininha, tá bom? Então, basicamente, a princípio, é isso que a gente precisa conhecer do nosso instrumento, ok, pessoal? E essa aqui foi a aula 0, é a aula onde eu queria mostrar para vocês né, as partes do nosso instrumento, mostrar a vocês, né, o nome de cada parte e o quão é importante a gente saber isso, beleza?